Em 18 de maio de 1991, Krikalev partiu a bordo da espaçonave Soyuz TM-12 para uma missão de 5 meses na estação Mir, que orbitava a Terra. Junto com ele viajaram a britânica, Ellen Sharman e o também soviético Anatoly Artsebarsky. Sharman retornaria uma semana depois com os cosmonautas substituídos por Krikalev e Artsebarsky, que permaneceram na Mir. O lançamento foi no Cosmodromo de Baikonur, no Cazaquistão, o mesmo de onde a União Soviética assumiu a liderança na corrida espacial contra os Estados Unidos. Consolidando feitos como colocar em órbita o primeiro satélite, o Sputnik, a viagem da cachorra Laika e a chegada do primeiro ser humano ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Naquela época, a estação Mir era um símbolo do poder soviético na exploração espacial. A missão de Krikalev e seu colega era de rotina, eles estavam incumbidos de fazer alguns reparos e melhorias na estação. Mas enquanto as coisas corriam bem no espaço, em terra firme a União Soviética estava começando a se desintegrar rapidamente. Em questão de meses, ocorreu o colapso da então potência, enquanto Krikalev estava no espaço. Por essa razão, o que foi inicialmente uma missão descomplicada deixou Krikalev no limbo por meses, flutuando no espaço mais do que o dobro do tempo que havia planejado e submetendo seu corpo e mente a efeitos desconhecidos. Ele passou mais de 10 meses orbitando a Terra e pousou em um novo país. Por isso, entrou para a história como o último cidadão soviético. Sergei Krikalev nasceu em 1958 em Leningrado. Atualmente São Petersburgo. Ele se formou como engenheiro mecânico no Instituto de Mecânica de Leningrado em 1981 e, após 4 anos de treinamento, tornou-se cosmonauta. Em 1988, Krikalev fez sua primeira viagem à estação Mir, que orbitava a Terra a uma altitude de 400 km acima da superfície terrestre. Sua segunda viagem à estação foi a de maio de 1991, meses antes da dissolução da União Soviética. O plano era de que ele retornasse em outubro, com Anatoly Artsebarsky, e que ambos fossem substituídos. Mas os planos foram atropelados pela convulsão política e social que já vinha ocorrendo na União Soviética, desde que o presidente Mikhail Gorbachev, com sua famosa política de perestroika, reestruturação, em tradução livre do russo, tentou modernizar o país. Sua ideia era aproximá-lo do capitalismo, descentralizar o poder econômico de várias empresas estatais e permitir a criação de empresas privadas. Esse processo causou muita resistência dentro do Partido Comunista, principalmente quando várias das repúblicas que compunham o país começaram a declarar sua independência. Entre 19 e 21 de agosto de 1991, um grupo da ala mais dura do Partido Comunista tentou um golpe contra Gorbachev, que, embora sem sucesso, deixou a URSS mortalmente ferida. Nessa época, Krikalev e Artsebarsky não sabiam ao certo do que acontecia no país. Foi quando Krikalev foi convidado a permanecer no espaço até novo aviso. Para nós foi algo inesperado, não entendíamos o que estava acontecendo, lembrou o próprio Krikalev no documentário da BBC O Último Cidadão Soviético, de 1993. Os russos tinham um cosmonauta para substituir Artsebarsky, mas não tinham um substituto para Krikalev. Além disso, o governo tinha prometido ao Cazaquistão, república que tinha acabado de declarar sua independência, que enviaria um cosmonauta daquele país na próxima troca de pessoal da Mir. Decidiu-se que um cosmonauta cazaque acompanharia a missão enviada pela Soyuz TM-13 em outubro, e que ele retornaria à Terra uma semana depois com Anatoly Artsebarsky. Assim, Krikalev, sem substituto, teve de permanecer a bordo da Mir, agora com um novo companheiro, o cosmonauta Alexander Volkov. Será que vou ter força suficiente? Posso me reajustar para uma estada mais longa? Tive minhas dúvidas, lembrou o cosmonauta.
Segundo Kathleen Lewis, historiadora, especializada nos programas espaciais soviético e russo do Museu Nacional Smithsonian do Ar e Espaço em Washington, D.C., nos Estados Unidos, os mais preocupados com Krikalev eram pessoas de fora da União Soviética, que o viam como um homem, abandonado no espaço, exposto a efeitos físicos e mentais que ainda não são totalmente conhecidos. Segundo a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, a exposição à radiação no espaço traz riscos ligados a câncer ou doenças degenerativas. A falta de gravidade causa perda de massa muscular e óssea, e o sistema imunológico pode sofrer alterações. E o isolamento pode desencadear problemas psicológicos, como mudanças de comportamento ou perda de humor. O governo russo, entretanto, tinha outras prioridades, outras preocupações. E em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética finalmente entrou em colapso total. Naquele dia, Gorbachev anunciou sua renúncia por motivos de saúde. A URSS se fragmentara em 15 nações. O país que enviara Krikalev ao espaço já não existia mais. Sua cidade natal, Leningrado, agora se chamava São Petersburgo. Por ter sido o único a ficar no espaço durante todos os turbulentos meses da dissolução da potência comunista, Krikalev acabou com a fama de o último cidadão soviético, mesmo sem nunca ter ficado sozinho na estação espacial, segundo Kathleen Lewis. Ele não foi o único na estação, mas foi quem se tornou uma figura pública. Krikalev também conquistou um lugar especial na cultura popular porque foi um dos primeiros cosmonautas a usar o rádio da estação para se comunicar com radioamadores na Terra a partir do espaço. Acrescenta Kathleen Lewis. A especialista se refere ao fato de que Krikalev usava o transmissor para se comunicar diariamente com radioamadores que encontravam sua frequência na Terra. Dessa forma, ele estabeleceu relações informais com pessoas ao redor do mundo, diz Lewis. Krikalev não era o único na estação, mas era quem falava no rádio o tempo todo. Segundo Lewis, Krikalev descobriu o que estava acontecendo graças a informações vindas de países do Ocidente, já que, naquela época, na União Soviética prevalecia a narrativa de que estava tudo bem. Até que a URSS acabou, diz a historiadora Helena Terekina, mulher de Krikalev e que trabalhava como operadora de rádio no programa espacial soviético. Também se comunicou com ele, mas sem lhe dar mais detalhes sobre o que acontecia em terra firme. Estava tentando não falar com ele sobre coisas desagradáveis e acho que ele estava tentando fazer o mesmo, lembrou Terekina no documentário da BBC. Ele sempre me disse que estava tudo bem. Então era muito difícil saber o que ele realmente sentia no íntimo, diz a mulher do cosmonauta. Na estação, Krikalev passava seu tempo contemplando a Terra, ouvindo música e, claro, falando no rádio. Exatamente 3 meses depois da dissolução da União Soviética, em 25 de março de 1992, Sergei Krikalev e Alexander Volkov retornaram à Terra. Ao todo, Krikalev passou 312 dias no espaço, circulando a Terra 5.000 vezes. Sua aparência, segundo um relato da época, era de um homem, pálido como farinha e todo suado, e que precisou da ajuda de 4 homens para conseguir ficar de pé. Apesar da força da gravidade, foi muito agradável voltar, nos libertamos de um fardo psicológico. Disse o cosmonauta. Não diria que foi um momento de euforia, mas foi muito bom. Krikalev logo se recuperou. Em 2000, ele fez parte da primeira tripulação a viajar para a recém-inaugurada Estação Espacial Internacional, ISS, um símbolo da nova era espacial, que deixou para trás velhas rixas e deu lugar a um modelo colaborativo entre vários países para ajudar a continuar revelando mistérios do universo. No ano seguinte, a Mir foi aposentada após 15 anos em operação. Atualmente, Krikalev é o diretor de missões tripuladas da Roscosmos, a agência espacial russa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Para assistir mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Ficaremos por aqui até a próxima.